Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje é dia de decidir aqui quem é que vai jogar a grande final contra Magnus Carlsen no AI Cup 2023. Temos aqui, portanto, semifinal da Chave dos Perdedores, Anish Giri contra Nepomniachtchi, para ver quem vai jogar a final da Chave dos Perdedores contra o MVL. Vamos nessa! Anish Giri tem as peças brancas, abre com o peão do rei. E5 foi jogado pelo Nepo, temos cavalo em F3 e aqui a famosa Petroff do Nepo, né? Inclusive um dos cursos aí do grande mestre André Diamante, dos 18 cursos aí do combo, tá na descrição do vídeo, 18 cursos pelo preço de um, aproveita. D4 foi jogado pelo Giri, temos cavalo por E4 e aqui bispo D3, não imediatamente recuperando o peão, mas sim atacando o cavalo. D5 faz a proteção, cavalo toma. Cavalo D7 foi jogado pelo Nepo e aqui o Giri pode trocar, de repente fazer o rock. Ele vai para uma abordagem bem arriscada, o Giri. Ele joga o lance cavalo C3, permitindo dobrar os peões dele, separar os peões aqui. E vai jogar com essa fraqueza. Será que valeu a pena, Giri? Vamos ver como é que segue a partida. Nepo joga com bispo C5. Todo mundo coloca o rei em segurança e o Giri coloca a pressão já na coluna semi-aberta. Dama H4 foi jogado pelo Nepo. Agressivo já vem trazendo as peças. Dama em F3, Giri... enfim, já traz mais uma proteção para a ala do rei. E aqui B6 foi jogado, abrindo o outro bispo. Dama por D5. Nepo sacrifica aqui o peão. Será que valeu a pena? Seguimos com bispo E6. Dama em E4. Nossa senhora, todo mundo atacando, né? E aqui temos a possibilidade de trocas. E é exatamente como segue na partida. Dama toma, bispo toma. A torre agora virou um alvo. Aqui ela vem para a coluna D. E aqui A4 foi jogado pelo Giri. Segue o jogo. H6, A5. Temos peão toma. A torre em A1 querendo recuperar. E aqui bispo C4. Como é que pode? Os caras não perdem um lance bom, né? E aqui a gente pensaria em jogar bispo B6 e segurar a rapadura, né? Poderia jogar dessa maneira. É curioso como os computadores apontam o melhor lance como bispo C4 aqui, né? Vamos ver então, bispo C4, a torre atacada. E depois de torre em 1, a gente... não sei vocês, eu jogaria esse. Mas aqui o Nepo segue com torre de F8. Por isso que esses caras são os melhores do mundo, né? Eles têm uma visão já... bastante diferente do xadrez, né? Uma visão de longo prazo, um entendimento, né? Posicional muito forte. A partida seguiu com o bispo em F4 aqui pelo Giri. Temos G5, bispo atacado. E aqui o Giri vai pro lance torre por A5, meus amigos. Olha aí, hein? Que luta interessante. Bispo B6. E agora, Giri? O Giri tem o bispo atacado, tem a torre atacada. Calma, ele calculou tudo. Torre A4 foi jogado e agora o outro bispo está atacado. G por F4 vai para as trocas. Temos torre por C4, torre por E5. E agora esse bispo aqui cravado. É melhor tirar a torre daí ou proteger o rei, hein? Ou joga alguém aqui na casa de F1. Aqui é melhor trazer o rei. Então é assim que segura a partida. A torre de D em E pesa na coluna E. E aqui torre E2. Coloca a torre numa casa clara para poder tirar o bispo protegendo, né? Então, torre de 8 vem para E6, bispo vem para F3. Temos trocas, torre toma, bispo toma, e a torre vem para casa de F6. Bispo G4 jogado pelo Giri. A5 a gente tem esse final bastante interessante, todo mundo tem 5 peões, mas o Nepo tem um peão passado aqui, será que vai dar boa isso? Por enquanto o peão tá controlado, né? E a torre aqui tem que ficar defendendo esse peão. Vamos ver como segue. Rei vem pro jogo. Os reis vão se encaminhando aqui para este final. O rei agora tentando controlar a entrada da torre do Nepo. O Nepo coloca a torre de novo em F6, protege o peão. Aqui existe esse ataque para cima do peão. E aqui rei G6 foi jogado pelo Nepo, hein? E agora, será que dá para tomar a torre aqui em F4? Galera, você acredita que esse lance perde a partida no ato, né? Como que é perigoso o xadrez? A4 e a torre tá cravada. Olha o problema da posição aqui. Ah, mas aqui eu jogo um bispo H5, eu sou muito tático, porque aí se ele tomar, eu tomo a torre aqui. É verdade, mas aqui ele poderia jogar rei G7 e as brancas continuam cravadas aqui e continuam perdidas, né? Que loucura, meus amigos, não tem mais como parar aquele peão. Por isso, não pode tomar o peão de F4, que perigo. Bispo D7 seguiu na partida. Agora sim o Giri ameaçou capturar o peão. E aqui torre D6 foi jogado. Perseguindo o bispo. Torre C6 crava a torre. Que partida, meus amigos. Temos agora a torre toma e bispo toma. E a gente cai no final aqui de bispos de cores opostas, né? Eles ainda jogam, mas a gente já sabe que isso daqui vai terminar num empate, né? Claro, tem uma emoçãozinha. Claro que sempre tem uma margem para o jogador, né? Fazer uma besteira ali e tudo mais. Mas aqui eles jogaram direitinho.
empate na primeira partida entre eles. Vamos ver a segunda. Quem é que vai pra final da chave dos perdedores contra o MVL? Vamos ver. Temos aqui o Nepo com as peças brancas, abre com o peão do rei. E5 jogado pelo Guiri. Os cavalos se desenvolvem, mais uma Rui Lopes das nossas vidas. Cavalinho F6, defesa Berlim. D3 protege, como jogaria Magnus Carlsen. Por que você fala isso sempre? Porque é o que ele joga, né? É o que ele joga aqui. D3 ele sempre joga assim nessa posição. Bispo C5 foi jogado, bispo por C6, D por C6 e aqui C3 jogado pelo Nepo. Dá uma ajudinha aqui nas casas de D4 e B4, dá mais liberdade para a dama também. Bispo D6 foi jogado, cavalo BD2, bispo E6, cavalo G5 diretamente pelo Nepo atacando o bispo G4, dama atacada, ataca agora o peão de B7 e aqui roque jogado pelo Guiri, entregando o peão lá de B7. O Nepo prefere jogar aqui com H3. Ah, Rafa, não é possível, esses caras aí ficam vendo fantasma. Toma logo esse peão e põe no bolso, coleta madeira, né? Mas aqui é o seguinte, pessoal, as pretas têm... Esses caras sabem tudo, né? Teria um lance, por exemplo, aqui do tipo cavalo D7. Mas o que esse lance aí tá fazendo? Bom, primeiro, tá atacando o cavalo, né? E aí você teria que pensar em alguma coisa aqui. Cavalo B3 poderia ser uma boa resposta. E aqui poderia seguir com cavalo C5 com complicações. Percebem como custou caro esse peão, né? O peão de D3 está atacado. Você vai dar agora muito ataque para as negras pelo preço de um peão, né? Então, para não fazer isso, o Nepo prefere não capturar esse peão amargo e segue com H3. O bispo volta para C8 e agora sim cavalo C4 segue pressionando o bispo. Cavalo vem para D7 e dama C2 foi jogado. Por enquanto o bispo está protegendo o cavalo B6 foi jogado. Cavalo por bispo, o peão toma, desdobrando aí os peões. E aqui F4, vai pro ataque o Nepo, agressivo como sempre. Peão toma, bispo toma. H6, o cavalo volta pra casa de F3 e aqui F5 tenta estourar tudo, abrir a posição. Tem aqui o bispo solto, hein? Cuidado com o bispo solto. Bispo H2 foi jogado, peão toma, peão toma. E aqui, meus amigos, o Guiri vai pra um lance sensacional nessa posição. Olha aí, será que você tá vendo já os jogadores táticos aí? Cadê a galera aí? Bispo por H3, é isso mesmo, olha que bonito, né? Sempre aqui de olho nas oportunidades táticas. O Nepo fala o quê? Você achou que você ganhou um peão? Você abriu a coluna H. Segue com um grande rock aqui, não é isso que a gente tem que... Pelo menos é o que a gente tem que pensar, né? Você fala assim, você pegou esse peão, você ganhou, você achou que você mandou bem na tática? Foi um sacrifício, agora eu abri aqui a coluna, você vai ver só. O Guiri segue com o D5 aqui. Bispo E5 foi jogado pelo Nepo. Solta a pancada aqui agora pra cima do bispo. O bispo vem pra G4. E por D5 foi jogado o bispo F5 atacando a dama. A dama do Nepo passa pra casa de F2. E o Guiri segue com dama em E8, colocando pressão no bispo, cuja defesa não é tão sólida assim. Dama G3 foi jogado. Dama vem pra casa de G6, propõe trocas. E aqui é perigoso demais você recusar. E você tá levando um bispo B1 seguido de dama checkmate aqui, se vacilar, né? Por isso, dama toma, bispo toma, peão por C6, B por C6. Vamos fazer a contabilidade? Pega o papel aí, pega o papel de pão. 4 peões aí pra cada um, 2 peças menores, 2 torres, tá igual a questão material. Segue o jogo, torre D6, pressiona tudo. A partida segue com bispo em E4, protege o peão. Torre H4, persegue o bispo toma, peão toma e torre de A em E8. Nada de jogar passivo aqui defendendo. O Guiri joga de maneira ativa. Bispo volta para D4 e aqui torre por F3. E aqui torre G6, meus amigos. Que lance do Nepo, né? Fala, eu não quero esse peão que já tá condenado. Eu quero ataques na ala do rei aqui. Torre F7 foi jogado e agora torre de H por H6, aproveitando a cravada deste peão. Cavalo D7 foi jogado, torre volta aqui para casa de G2, C5 coloca um ataque aí no bispo, o bispo volta, cavalo vem para casa de E5, rei C2, cavalo F3 persegue o bispo, rei B3, o Nepo vai melhorando a posição do rei. Que partida, meus amigos! Torre B7, cheque, rei A3, cavalo toma, torre toma e torre na sétima pressionando o peão. Cara, que loucura de posição, que loucura de final. B3 foi jogado, C4 tenta abrir a posição. Torre C6 foi jogado, temos peão toma e torre aqui em E5. Nepo joga com torre aqui em G4, a gente tem uma posição maluca, aonde o Nepo tem um peão passado e o Guiri também. G5 dispara esse peão, rei A4 tenta dar suporte. Rei G7, B4, torre F7, torre A6. Temos a torre de E em F5.
C4 vai avançando com os peões do Nepo. Rei H7, C5. Como esses peões avançam com velocidade? Torre G7 foi jogado, meus amigos. Esse lance, por incrível que pareça, é um lance ruim, né? Você fala, mas como é que pode ser ruim esse lance? O que é que tem que jogar aqui? Segundo computadores, somente o lance torre F4 aqui e seguido de G4, as pretas têm que tentar avançar com esse peão passado também. Mas o lance torre G7 permite agora que o Nepo siga com brilhantismo. Queria com pouco tempo, né? Vai para esse lance aqui, o Nepo segue com o melhor lance, torre D6, torre F1 foi jogado C6, torre C1 aqui tenta parar o avanço do peão. E o Nepo segue agora com rei B5, dando suporte. Temos torre G6 propondo trocas. Torre toma, rei toma. E aqui torre C4 jogado pelo Nepo, permitindo aqui o avanço do peão. O Guiri segue com A6 numa tentativa desesperada do Nepo errar aqui, jogar tudo por água abaixo. Mas o Nepo, claro, segue ligeiro. Segue com rei C5 aqui. Rei B6 ou rei por peão ou rei assim, qualquer um desses lances aqui perderia a torre, por isso rei C5 é forçado. Torre F1 seguiu na partida C7 e torre F8, mas aqui simplesmente rei B6, meus amigos, e não dá mais para parar isso daqui, né? Por isso depois de torre C8 e rei B7, Anish Giri abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Tá de parabéns aí o Guiri. Jogou muito firme, chegou longe aqui no torneio. No entanto, quem vai pra final contra o MVL da chave dos perdedores é Jan Nepomniachtchi. E quando é que é essa final, Rafa? É agora, vamos lá. Maxim Vachilagrave contra Jan Nepomniachtchi. Quem vencer esta final vai jogar a grande final contra Magnus Carlsen. Bora ver? Maxim Vachilagrave abre com o peão do rei. Temos E5, cavalo F3. Claro, a Petrov do Nepo. E aqui cavalo por E5. D6 foi jogado, cavalo volta para D3. Cavalo para o peão, recupera o peão. Dama E2. Ih, perdeu o cavalo. Nada disso, dama E7, forçado. Cavalo vem para casa de F4, cavalo volta para F6. D4 e aqui o Nepo troca mesmo, né? Ele joga aí o dama por E2. Aqui tem gente que fica fazendo aquela coisa assim, né? Tipo Velozes e Furiosos. Você que sai primeiro, não você, né? Fica aquela coisa assim, eu não quero perder um tempo e te ajudar o desenvolvimento, né? Mas aqui o Nepo ensina que não precisa também ficar a vida inteira, ficar um olhando pro outro aí, esperando quem é que vai tomar. O Nepo, já vamos trocar isso aqui logo. Dama toma, bispo toma, cavalo C6. Temos C3, evitando aqui ataques perigosos. D5 foi jogado e agora é F3. Esse lance controla a casa central e permite até mesmo que se jogue sem o roque. Cavalo D8 foi jogado, rei F2, bispo D6. E aqui nós temos o lance cavalo A3, de olho numa possível casa de B5 ou até mesmo C2. Pode ir para novos lares. A partida seguiu com C6, cavalo C2 foi jogado, bispo em F5. E agora esse cavalo atacado vem para casa de D3, aqui o outro fazendo o bloqueio. Rafa, cavalo E3 aqui não era uma boa? Atacando o bispo? É possível, você tá permitindo o bispo por F4, mas pode tomar F5. Daria para jogar dessa maneira também. Cavalo D3 foi a escolha do MVL. Nepo segue com H5. Um jogador de muito ataque. Bispo G5 foi jogado, cavalo volta para D7. Cavalo vem para E3. Bispo atacado. Volta lá para H7, fica na gaveta. Bispo F4, atacando o indefeso bispo de D6. Rei E7 faz a proteção, temos trocas e o cavalo vem para casa de F4, pressionando o peão de H5. Por isso H4 foi jogado pelo Nepo. G3 ataca esse peão. G5 protege tudo. Fianqueto do cavalo vem para G2. H3 joga o cavalo para a borda. E aqui cavalo E6 segue Nepo. O MVL segue com bispo D3. Queremos acrobacias. Aqui nós temos torre de A em F8. E agora o bispo vem para casa de F5. Bispo vai para G8, cavalo D3, consegue ir soltando as peças do MVL. Nepo também agora joga com cavalo G7, propõe trocas. Temos bispo, toma, rei toma, o cavalo vem para casa de G4. Os cavalos do MVL, cuidado. F6 foi jogado, cavalo C5, cheque. Rei vai para casa de C8, torre na coluna E. Olha, o computador pode dar igualdade aqui. Pode falar o que ele quiser, o computador aqui. Ele fala e eu não acredito em mais nada que ele fala. Aqui as brancas me parecem melhores, não sei em relação ao que parece aí para vocês. Mas enfim, torre H7 foi jogado agora aqui pelo Nepo. Computadores falam que era muito importante jogar
o lance B6, mas não é tão simples assim. Tem torre E7 chegando, não é tão fácil assim essa posição. Torre H7 foi jogada agora pelo Nepo. Torre E2 prepara para dobrar. B6 tenta tirar o cavalo daí, o cavalo volta e agora rei D7. Parece que o Nepo vai arrumando a posição. A4, A5, B4 tenta abrir linhas. Peão toma, cavalo toma. E aqui C5 atacando o cavalo. Temos a volta do cavalo, trocas de peões no centro e o cavalo vem para E6. Nepo aparentemente conseguiu aí já criar um ataque, conseguiu soltar as peças, só que não. O MVL segue com acrobacias. Primeiro, torre B2. Coloca pressão no peão de B6, ameaça criar um peão passado. Cavalo por D4 foi jogado, torre por B6. Essa torre agora extremamente ativa. Já existe ameaça de cavalo por F6 dando um duplo, ganhando qualidade. Já existe suporte para o peão passado. E o computador ainda fala que tá 1.99. Isso aqui eu não sei não, só um milagre salva as negras. Torre E7 foi jogado, torre A2 agora pelo MVL, controlando a casa de E2. Bispo em E6 e aqui o cavalo vem para E3. Torre na coluna A, tenta parar o peão, A5 dispara de qualquer maneira. Rei vem para casa de 8 a 6, esse peão vai com velocidade. Rei F7 foi jogado, cavalo C5 vem dar suporte. Torre de A em A7, torre na coluna D, cavalo atacado, peão raio-x. Torre de E em C7 foi jogado, cavalo B7, mas caramba, como é que faz para parar esses cavalos do MVL? Cavalo C6 foi jogado e aqui então nós temos um pequeno tático. Torre por C6 foi jogada, e depois de torre por C6 o cavalo vem para D8, dá um duplo aqui nessa turba toda, vai recuperar a peça. E agora o ponto todo é o seguinte, meus amigos, ganhou material aqui, ganhou qualidade, né? O MVL com esse tático. Aqui tá ficando difícil pro Nepo, cavalo por C6, torre por peão, cavalo D4, a gente tem essa posição onde o MVL tem uma peça a mais por um peão. E o que ele não pode fazer muito é trocar esses peões aí. Vamos ver como segue. Bispo vem para F7, G4. Rei G6, rei G3. Torre A3 e depois de cavalo F5. Jan Nepomniachtchi, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais esses cavalos do MVL aqui. Olha, eles vão jogar por mais 30 lances aqui. Vão capturar todas as peças, né? Então, por isso, o Nepo abandona. Abandonou porque não dá mais, pessoal. De fato, aqui já são muitas ameaças. Esses cavalos aqui, essa fortaleza toda aqui, ó, as pretas não tem condição nenhuma. E o que vai acontecer? Essa torre vai jogar. Ela vai vir para a coluna B, ela vai subir aqui para a sexta horizontal ou para a sétima e vai começar a apertar aqui a posição do Nepo, né? Ele sabendo que não tinha mais jeito, abandona aqui a partida. Começou na frente aqui o acrobata do xadrez MVL. Será que é ele que vai para Master Final contra Magnus Carlsen? Bora ver mais uma partida então, vamos lá. Nepo agora tem as peças brancas, hein? E abre aqui com o peão do rei. O Lagrave vai para sua siciliana. Cavalo desenvolve, cavalo C6, Rossolimo jogada. G6 vai para o fianqueto aqui o Lagrave. Roque, bispo vem. Torre 1, cavalo vem para casa de F6. Bispo por cavalo. Peão de D toma. E aqui H3 controlando a casa de G4. Cavalo vem para a casa de D7. Sai da frente do bispo. E5 foi jogado pelo Nepo. Esses caras estudam tudo de abertura, né? Cavalo F8. Ó, manobras que você não são muito naturais, né? Você tá com o cavalo aqui em F6, ó. Nada aqui é natural, né? O H3 tudo bem. Não é tão natural assim. Em geral a gente quer desenvolver peça e tal. Podia jogar um D3, por exemplo. H3... não é o lance mais natural do mundo. D3 também é bem possível. Nesses tipos de posição de Rossolimo é bem jogado, né? E aí o cara me joga esse lance cavalo D7. Tudo bem, sai da frente do bispo, mas não é muito natural. Aí o outro joga esse E5, que também não é assim, né? Então assim, tem muito estudo, né? Esses caras manjam tudo. Aí cavalo F8, eles sabem onde pôr as peças, né? D3 foi jogado, o cavalo vem para E6, B3. Roque foi jogado A4. Cavalo D4, o cavalo vem para casa de D2, bispo E6. E aqui bispo B2, lutando pelo centro. B6 foi jogado, A5 tenta atrapalhar esses peões aí. Dama vem para D7, torre A4 pressiona bem agora a casa de D4. B5 não dá tempo, tira a torre daí. A torre feliz volta para A1. Feliz por quê, Rafa? Porque conseguiu provocar alguns avanços aí enfraquecedores a longo prazo aí na posição das negras. Vamos ver. Bispo D5 foi jogado pelo MVL. Bispo vem para casa de A3, pressiona o peão. Cavalo E6 protege, cavalo E4 continua o ataque. E aqui B4, forçou mais um avanço o Nepo, né? O Nepo feliz volta para casa de B2 e aqui F5 pelo Lagrave. Começou malabarismos, hein? Aqui peão toma um passant, peão toma, dama vem para casa de D2. Torre na coluna E. O Lagrave começa a gostar um pouquinho aqui da posição, hein? Começa a soltar o jogo.
Daqui a pouco tá vindo F5 aqui também, hein? Torre de A em D1 foi jogado pelo Nepo. Não tardou para jogar F5 aqui o Lagrave. Cavalo atacado, bispo atacado. O que fazer? Bispo por G7 foi jogado. E aqui, melhor lance da posição, dama por G7. Rafa, não era melhor capturar aqui, depois capturar lá? Não funciona isso daqui, ó? Peão por cavalo ameaçando aqui. Olha, funciona, viu, gente? Funciona. Não é ruim para as negras, não. Mas a outra continuação talvez seja melhor, né? Poderia cair numa situação dessa aqui. Não se sabe exatamente aqui quem é que tá melhor e nem porquê. Muita confusão. O Lagrave preferiu jogar o sólido aqui. Dama por bispo, mantendo o cavalo atacado. Cavalo de em G5, temos trocas. Cavalo toma, H6 tira o cavalo daí. O cavalo volta e aqui o Lagrave consegue dobrar os peões. Bispo por cavalo e peão toma. Segue o jogo, batalha de peças pesadas. G5 foi jogado, torre E3. Temos aqui G4, tentando abrir um ataque para o rei do Nepo. Temos rei H1, foi jogado. H5 vem disparando esse batalhão. Torre de D em 1 propõe um monte de troca. Dama vem para casa de G5, crava a torre. Temos dama em E2, saída cravada. Torre toma, dama toma e aqui dama H4 jogado pelo MVL, tá indo pra cima do Nepo e a barrinha tá falando assim, fica tranquilo, as brancas estão melhores, né? E aqui fala que tem que jogar o lance rei G1 e as brancas têm vantagem. É muito difícil de ter essa compreensão, né? A partida segue com dama E6 aqui pelo Nepo. A torre cobre em F7, dama G6 foi jogado, rei F8, dama D6, aqui parece que tinha um dama H6 primeiro, seguido depois de dama D6, e se cobrir de torre toma aqui, quer dizer, umas coisas mais difíceis assim de se entender mais uma vez. Dama D6, rei G7 foi jogado, e aqui torre E6 vai pro ataque. Dama por F2, quem é que tá ganhando aqui? Eu não faço ideia, não dá pra saber, os dois estão atacando e sendo atacados. Torre G6, cheque, rei H7, torre H6, cheque, rei G7, dama dá cheque, o rei foge, torre persegue, rei vem... Dama G5, cheque, rei sai. Dama D8, cheque, rei vem pro centro. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui? Errou. Esse ataque fenomenal é um erro, né? Esse ataque que joga o rei na casa de E5 é um erro. Porque agora o quê? Agora as pretas vão dar mate, é isso? Só pode ser, né? Aqui ajudou o rei do Lagrave. Teria que jogar aqui um F por G4, dama G6, né? Dama por F7, talvez tivesse algum perpétuo. Acho que é isso, Aqui o Nepo teria talvez que se confortar com um empate. A partida segue com dama D8 e agora rei E5, torre E8, rei F4. Meus amigos, aquilo lá tá acontecendo. Dama D6 não permitindo o rei G3, mas agora rei por F3. Dama por C6, cheque, rei G3, meus amigos. Dama D6, cheque, F4, meus amigos. Aquilo lá aconteceu, parecia tão distante da realidade. E de fato aconteceu. E nessa posição, meus amigos, Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, o rei veio encarar o outro aqui na ala do rei para dar mate. É um negócio raro de se ver no xadrez, raro de acontecer o que aconteceu aqui nessa partida, espetacular. A torre falou, vai lá rei, vai você, deixa eu aqui, deixa eu trocar de lugar com você. Põe aqui, dá esse chapéu aqui, eles trocaram, que é isso, cara? O rei veio até aqui para dar cheque, para dar suporte para checkmate, e aqui abandonou porque não dá mais, não tem como evitar. Um checkmate, né? Que loucura. Jan Nepomniachtchi eliminado. Maxime Vachier-Lagrave vai jogar contra Magnus Carlsen na grande final. Agora, como ele vem da chave dos perdedores, ele tem um grande desafio. Ele tem que vencer o Magnus Carlsen 2 vezes, né? Ele tem que ganhar o primeiro match e depois ganhar o segundo match também, né? Pô, pode acontecer. Tudo pode acontecer nessa grande final, né? Então a gente segue acompanhando aqui o AI Cup 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!